Fala aí galera, bem-vindos a mais um Diolinux Responde! Voltamos com esse quadro que vocês tanto gostam, que tantas pessoas pediram para ter mais vezes por semana. E eu vou tentar atender esse pedido na medida do possível, tentando variar com os outros quadros aqui que o canal tem. Se você está pensando o que diabo ser um Diolinux Responde, ele é o quadro onde eu respondo as perguntas que vocês deixam aí no askfm/Diolinux. Se você quiser participar desse quadro também, você pode deixar a sua pergunta por lá. Como tradicionalmente, vamos responder 5 questões feitas aí no AskFM, começando por Dio. Meu nome é André e a minha dúvida é a seguinte: eu atualmente uso a versão do kernel 3.13.052 no Ubuntu 14.04. Você disse que o Ubuntu 15.04 vem de fábrica com a versão 3.19. Essas atualizações no 14.04 equivalem a uma versão mais nova do kernel ou tem alguma diferença? Olha, essa pergunta me deixou meio bugado, mas eu acho que eu entendi. Sim, existe uma certa diferença entre a versão 3.13 e a 3.19. Porém, não existe uma diferença se você pegar o kernel que a Canonical disponibiliza 3.19 e instalar no Ubuntu 14.04, fazendo com que ele tenha o mesmo kernel. A maior diferença talvez seja que a versão que vem nativamente com esse kernel está melhor preparada, o conjunto funciona em uma harmonia diferente. Eu lembro que num episódio passado, eu não lembro se foi num Diolinux Responde ou foi num outro vídeo, mas eu lembro que eu comentei que eu testei, coloquei esse kernel mais recente na versão 4.04 e o desempenho não ficou igual, apesar de ter melhorado uma cotinha. A principal diferença que você pode ter num kernel mais recente é principalmente suporte a hardware mais recente, correções de bugs passados, versões antigas que tinham determinados bugs em versões mais novas, esses bugs possivelmente foram corrigidos. E dependendo ali do hardware específico, uma versão mais nova do kernel também pode te entregar um pouco mais de desempenho, melhorar o seu FPS em jogos, etc. Bom, eu espero que tenha sido essa a sua pergunta, porque se não foi, eu acabei respondendo errado. Mas de qualquer forma, obrigado por ter feito, André. Jonathan, gostaria de saber em PCs mais simples, qual dessas duas distribuições ficaria melhor, o Lubuntu ou o Ubuntu Mate? Qual me entregaria mais desempenho e fluidez? Bom, essa foi uma pergunta anônima. Se você quiser que seu nome apareça aqui no quadro, aqui no canal, deixe lá o seu nome também, assim como fez o André na pergunta passada. É uma pergunta bem interessante, porque é uma questão que muitas pessoas têm dúvida. Às vezes o cara tem um computador lá da Xuxa que tem um processador Intel 2 cores e 2 GB de memória Rumble e não sabe o que colocar para salvar. Mas entre o Ubuntu e o Ubuntu Mate, ambas são boas opções de fato. Mas como eu comentei no episódio passado, até quando o pessoal pediu uma comparação entre Xubuntu e Lubuntu, ali, o que eu achava deles, eu recomendei o Lubuntu com uma distribuição ideal para PCs antigos. Ele é extremamente leve, mas você tem que ter aquela noção, né? Não espere muito, como é que eu posso dizer assim, um je ne sais quoi do ambiente gráfico. Tenha em mente que quanto mais recursos uma interface gráfica te proporcionar, a tendência dela ser pesada é maior. Quanto mais simples a interface for, mais leve ela tende a ser. O Lubuntu é extremamente simples. Ainda vai pintar uma review aqui no canal, já que vocês pediram aí no Diolinux Responde passado. Vai ter uma review sim do Ubuntu 15.04 para vocês conhecerem um pouco mais do sistema. Altamente recomendado para computadores fracos. Inclusive, se eu não me engano, em 2014 o Ubuntu ganhou o título da Linux Foundation de melhor distribuição para netbooks. Então, por aí você já tem uma ideia da qualidade da distribuição nesse sentido. Vale a pena mesmo utilizar um kernel otimizado para o processador? Se sim, por que não fazer como a Apple e otimizar para todo o hardware? Olha, obviamente que vale a pena, né? O Gentoo que o diga, que é a distribuição talvez que você mais seja obrigado praticamente a fazer isso. Porém, de fato, você precisa saber o que você está fazendo, estudar bastante, treinar, quem sabe até a compilação do kernel, para ver o que funciona, o que não funciona. Não é definitivamente uma tarefa para um usuário leigo. E a pergunta é, por que não otimizar o kernel, né, para todo o hardware? Sim, você pode fazer isso também. Você vai incluir os módulos que você precisa para o seu hardware e pode excluir os desnecessários. Assim você deixa o kernel mais limpo. Lembrando que você vai ter que deixar algumas coisas genéricas para hardwares que você vá porventura colocar. Por exemplo, se você pretende
num computador que tem o kernel Linux compilado, colocar depois uma webcam e você tenha esquecido de colocar esse módulo, você vai ter que colocar ele manualmente depois. Não tem como as distribuições carregarem um kernel compilado para o hardware, porque ninguém sabe em qual máquina o usuário vai instalar. Diferente da Apple, que vende o computador, então ela pode fazer o software, pegar o Mac OS lá e colocar no MacBook, por exemplo, né, já deixa ali hardware e software casado e vai vender aquele MacBook. É mais ou menos o que as empresas fazem com o kernel Linux nos smartphones e tablets. Elas compilam uma ROM para aquele hardware, um sistema compilado para o hardware. Ainda deve sair, muito em breve, inclusive, um artigo sobre compilação de kernel no blog GeoLinux. Então você acessa aí embaixo www.geolinux.com.br, fica de olho lá que em breve vai ter alguma coisa. Gil, o que você está achando do systemd no Ubuntu? Você vai continuar usando o Upstart ou o systemd? Quais as diferenças entre ambos? Engraçado, né? Esse assunto gerou tanta polêmica aí nos últimos tempos. O fato é que existe um post feito por mim no blog GeoLinux que estará aqui na descrição explicando a diferença entre ambos. Francamente, para mim tanto faz. Mas isso pra mim, né? O meu amigo Gabriel do canal Toca do Tux fez um vídeo explicando ali todo esse caso do systemd. Ele vai estar aqui na descrição também, que vai ser bem ilustrativo. Você vai entender bem todo esse caso aí, essa polêmica que se criou em torno do systemd. Parece que ele pode gerar alguns problemas para quem trabalha com servidores. E um servidor, esse systemd por enquanto pode gerar problema. Inclusive foi comentado no último Geocast. Vou deixar o link aqui na descrição também. Tem bastante material para você checar sobre o assunto, sobre o systemd e esse perigo de se usar em servidor, que por causa dele poderia se ter acesso a determinadas configurações do servidor e tudo mais. A nível de desktop, ele não influencia muito, não deixou a inicialização do meu computador mais rápida, e também a Canonical permite que você use o Upstart no lugar do systemd. Eu também fiz um post sobre isso no blog GeoLinux, lá tem um tutorial explicando como você muda o systemd para o Upstart caso você não goste dele. Então, link aqui na descrição. Eu particularmente não senti diferença nenhuma e realmente para mim tanto faz desde que funcione. GeoLinux, gostaria de saber como faço para acessar o gerenciador de inicialização do Grub no Ubuntu na hora que aparece o logo do Ubuntu. Existe alguma combinação de teclas para acessar o Grub? Para quem não sabe, o Grub é o gerenciador de bootloader de todas as distribuições Linux praticamente. Existem outros também, existe o Lilo, existe o Borg, mas o Grub é de longe o mais popular aí. No caso do Ubuntu, eu acho que sei o que deve estar acontecendo. Só resolvi responder essa pergunta aqui porque é realmente rápido a sua dúvida. Quando você instala o Ubuntu e ele como único sistema operacional, pode ser que ele pule o Grub para deixar a inicialização mais rápida, não seja necessário você ver ele, a não ser que você tenha instalado outras versões do kernel, seja por atualização ou seja manualmente. De qualquer forma, se o Grub não estiver aparecendo, quando estiver ligando o computador, você fica ali apertando Shift, né? Fica estuprando o Shift ali até que aparece o Grub aí, você seleciona a opção que você bem entender. Então é isso, galera, por hoje. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueça, por favor, de deixar um like aqui no vídeo. É de extrema importância, assim você incentiva o canal e faz com que ele vá pra frente. Compartilhe também os vídeos para os seus amigos. E por favor, dê uma olhada na nossa loja www.geostore.com.br, comprando produtos por lá. Além de você ter uma camiseta na estica do Mundo Linux ou de qualquer outra coisa, você pode criar sua própria estampa também. Caminecas, para quem não sabe, a junção de camisetas com canecas. Enfim, tem as duas, tem canecas, tem camisetas, agora tem canecas térmicas. A gente tem uma remodelada lá na loja, ela tá mais bonita. Enfim, acessa lá e dá uma olhada que o barato é louco, filho. Nesse lindo momento final de despedida, estão aparecendo aqui as nossas redes sociais. Então, aqui tem o site, tem o Facebook também, tem o Twitter e tal. Não tem o meu Instagram, mas se você quiser seguir lá é jonathan.simeone também.